O Brasil que o PT quer voltou e com ele escândalos a perder de vista. O mais recente foi vazado pela jornalista da Globo, que escancara a estranha relação entre o STF e o governo Lula. Bom, na tribuna da Câmara dos Deputados, Carlos Jordi e Marcel Van Hatten reagiram a mais esse escândalo. Veja. Mais indignação nesse momento todo em que estamos vendo tantos abusos do Judiciário, da Suprema Corte do nosso país, em que nós vemos um Judiciário agindo ao arrepio da lei, invadindo competências, prendendo inocentes, fazendo decisões teratológicas, contorcionismos lógicos para poder prender inocentes. É quando nós vemos, por exemplo, um tweet de uma jornalista da Globo News, a Eliane Cantanhede, dizendo o seguinte: ministros do Supremo classificam como traição rasteira o voto do líder do governo no Senado, Jacques Wagner, contra eles, depois de toda a resistência ao golpe bolsonarista. O recado é: ou Jacques Wagner sai, ou não tem mais papo do STF com o Planalto e o governo. Gente, isso aqui é tão sujo. Isso aqui é uma demonstração de que o nosso jornalismo está na latrina, está na lata de lixo. Uma jornalista falando com uma maior normalidade sobre um suposto conluio do STF com o Palácio do Planalto. Ela está dizendo que o STF está dando recados porque o líder do governo no Senado votou favorável à PEC 8, que limita as decisões monocráticas por parte dos ministros do Supremo. Uma PEC que vem para reequilibrar os poderes, uma PEC que impede que ministros possam revogar, cassar decisões tomadas pelo Congresso Nacional, que é o verdadeiro representante do povo para legislar sobre determinados assuntos, que não possam mais ser feitas de forma monocrática, ou seja, por um ministro apenas, e sim a partir de decisão de todo o colegiado. E ela está dizendo que os ministros estão mandando recado, de que, olha, não gostamos disso, e se vocês não derrubarem o líder do governo, no Senado não terá mais conversa conosco. A chantagem está explícita e o jornalismo está dizendo que isso daí é a coisa mais normal do mundo. Não basta agora avançarmos com essa PEC que é de suma importância, é o primeiro passo para que possamos resgatar a independência entre os poderes, resgatar a moral do Congresso Nacional que está lá no lixo. A população pergunta: para quê? 513 deputados e 81 senadores, se os ministros eles decidem tudo por vocês. Não basta que aprovemos essa PEC 8 aqui, mas temos que avançar em outras pautas também. Outras pautas para dar uns freios nesses que não tiveram voto e se julgam acima de todos, soberanos, e que inclusive o conceito de democracia relativa deles é o que dita hoje as regras do país. E não basta só isso, temos também que avançar no impeachment de Alexandre de Moraes. Temos que parar aqui de covardia. Vejo muitos deputados que concordam conosco, que olha, eles já foram longe demais, mas não têm coragem de falar, ficam com medo de ser preso, com medo de sofrer alguma retaliação. Esse medo que vocês têm é porque o nosso sistema de freios e contrapesos está totalmente obsoleto e precisa ser reformulado. Quem defende democracia e Estado de Direito não pode deixar de ficar estarrecido com um escândalo que esta manhã lemos no Twitter. Na verdade, post de ontem da jornalista Eliane Cantanhede. Diz ela: ministros do Supremo classificam como traição rasteira o voto do líder do governo, Jacques Wagner, contra eles, depois de toda a resistência ao golpe bolsonarista. O recado é, abre aspas,
ou o Jacques Wagner sai, ou não tem mais papo do STF com o Planalto e o governo. Deputado Chico Alencar, faltou só dizerem que não teria mais diálogo cabuloso entre o STF e o governo do PT. Isso é um absurdo. Vossa Excelência, aliás, faz questão de dialogar e falamos bastante, pelos corredores, mesmo tendo ideologias tão diversas, tem uma experiência de anos de política, de mandatos. Não é possível que numa democracia, num Estado de Direito, nós vejamos esse tipo de interferência de lado a lado entre executivo e judiciário, e pior, do judiciário querendo se impor sobre o executivo ou sobre o legislativo, como estamos vendo hoje. Não é possível que permaneçamos calados como instituição a esse respeito. O Senado fez, e fez muito bem, de começar a limitar, ainda que timidamente, os poderes desses abusadores da lei e do direito no Brasil. E o presidente Arthur Lira terá a responsabilidade e certamente assumirá o compromisso de pautar ainda este ano esta PEC quando sair do Senado, porque já sai nos próximos dias, depois de aprovada em primeiro turno, reduzindo o poder de ministros do STF de darem decisões monocráticas. É inacreditável a chantagem do STF sobre um governo com o qual eu não concordo em nada. A chantagem do STF também sobre este parlamento. A forma como o tribunal age politicamente, presidente, chantageando a todos, e a mídia divulgando isso como se fosse a coisa mais normal. Inaceitável. Eu quero aqui registrar, senhor presidente, que a reação ao Supremo está mais forte do que nunca. No domingo eu estarei na Paulista pedindo o impeachment de Alexandre de Moraes, prioridade máxima desse país. Estão chamando os ministros do Supremo de assassinos, em virtude da morte de Clesão na Papuda, preso e perseguido político. Não são apenas assassinos, são torturadores. Torturaram o Clesão, que não teve o atendimento médico que deveria ter, pois estava preso sem as condições da Papuda, e o relatório da Defensoria Pública do Distrito Federal é muito claro a este respeito. E continuam torturando a família do Clesão, quando dizem que morrem 4 presos por dia no Brasil, como se isso fosse responsabilidade do sistema de administração penitenciária, senhor presidente. É responsabilidade do Supremo, do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Barroso. São eles os culpados, porque não deram a liberdade para o Clesão, pedida pelo Ministério Público no dia 1º de setembro, há mais de 2 meses. Tem sangue nas mãos. Esses ministros, que não são apenas assassinos, são torturadores, senhor presidente. Vai concluir, deputado. Torturadores. Estão torturando não apenas esta família, mas milhares de famílias no Brasil, deputado Bongás. E se o PT não se solidariza com a vida humana perdida, o PT não tem a menor condição de defender direitos humanos. Nunca teve. E agora fica ainda mais claro, senhor presidente. É triste ver essa chantagem sendo feita diante das nossas caras, diante das nossas vistas. Mas pode ter certeza, senhor ministro Alexandre de Moraes, no próximo domingo, o Brasil estará nas ruas representado em todos que forem a Paulista às 14 horas, para dizer: fora Alexandre de Moraes, impeachment já, não aguentamos mais os abusos de autoridade, fora, fora, impeachment já, fora Alexandre de Moraes. A jornalista disse, em outras palavras, que a Suprema Corte do país tem relações de interesse com o governo no Senado. E pior, usam de chantagem para pressionar um senador e o poder executivo.